Som. Acho que foi. Esperar o professor Pedro Gugel entrar aqui. Pronto. Pedro, já aceitei sua solicitação, viu? Em instantes você estará entrando em nossa live. Ainda não. Show. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá ótimo. Show. Eu acho que tá com fone daqui, Pedro? Desse? Como é? Tá com fone daqui? Geralmente fica mais alto. O fone Tá. desse. O volume tá bom. Tá. Pronto. Show. Vamos esperar. Tem muitos alunos do IF entrando, muitos pais. Percebi que agora à tarde muitos pais me seguiram. Então, já é desse pessoal aí da greve. Certo? Nós vamos esperar aqui um pouco. Ó, Tereza entrando agora, a aluna preferida de Pedro. Né? Não ia dizer. Tereza! Muito amor! Você pegou uma turma boa, viu? Você pegou carona numa turma boa mesmo. A da tarde deve ser, porque eu não conheço. Infelizmente, ainda não tive esse prazer, não. Ó, você me desculpa, Gabriel, eu queria fazer a barba, eu queria estar bem bonito e banhado, viu? Pra você, mas eu cheguei na hora que eu lhe disse, aquela hora, 7 horas da noite. Não, relaxa. Previstos. Com a cara que a gente tem mesmo. Previstos acontecem. Deixa eu pegar aqui a pauta, Pedro. Pode ficar à Que eu vontade. lhe mandei. Certo? Pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa live, comentando sobre o movimento grevista do IFRN. Nós tivemos esses 3 meses, inclusive, Pedro, 3 meses completos, né, de greve. Dia 3, que vai retornar às aulas, 3 meses completos de greve. E aí nós temos o retorno das aulas agora, quarta-feira. E hoje nós estamos com Pedro. Pedro era responsável, membro desse comitê de greve local aqui do nosso campus, e ele irá comentar sobre as pautas que foram atendidas da greve até o presente momento, o que nós podemos esperar enquanto alunos, não é, daqui para frente, e também em relação ao retorno das aulas. Vamos também poder, apesar de Pedro não ser da direção acadêmica, etc., mas Pedro também pode, né, como docente do IFRN, nos tirar alguma dúvida que houver. Então, Pedro, nós temos muitos alunos do IFRN, muitos da minha turma, né? De manhã, uma turma excelente, à tarde também excelente, manda aí abraço pro pessoal que tá. Pedro, já vamos aqui iniciar com algumas perguntas, mas antes eu queria que você fizesse uma breve explanação sobre a greve, como se deu, até a deflagração da greve, quais motivos foram que nos levou a essa greve de 3 meses. Pronto, vamos lá, né, para ter essa parte introdutória. Eu vi que Valéria entrou e disse, sou eu, calma, Valéria, meu coração é enorme, viu? Fique tranquila, cabem todos vocês. Fazia muito tempo que eu não entrava em greve, né? A gente até meio que... Greve a gente costuma dizer que é pedagógica, a gente aprende, né? E depois de tanto tempo sem fazer, por uma série de razões, aí a gente tem que reaprender a fazer. Inclusive, quem é aluno de escola pública tem que reaprender a conviver com esse direito dos servidores. E direito dos discentes também, porque houveram tempos em que quem mais puxava greve eram discentes e não servidores, né? Com suas demandas, sei lá, restaurante universitário, às vezes residência universitária. Em muitas universidades são conquistas de greves estudantis, né? Lembrando que as greves estudantis foram grande força contra o período não democrático que o nosso país viveu, né? Então, assim, a nossa greve especificamente, ela já vinha se desenhando. No período Temer teve uma greve, só que ela não se alastrou, né? Acredito que as perdas salariais e as perdas para o repasse dos campos ainda não tinham chegado no patamar que foram chegando, né? Então, você pensa assim, de Temer para cá, a gente não teve nenhuma recomposição salarial para os servidores. A gente não teve nenhuma recomposição para os repasses dos campi.
As coisas foram ficando mais caras, a inflação foi comendo, e o que a gente foi fazendo? Foi diminuindo a quantidade de bolsa que ofertava, foi diminuindo a quantidade de aulas de campo, né? Foi diminuindo a possibilidade de dar uma quantidade maior de fardamento, né? Enfim, foi diminuindo aquilo que, do meu ponto de vista, é importantíssimo que uma instituição do porte do Instituto Federal ofereça, que é para garantir que os nossos alunos tenham condições não só de ingressar, mas de permanecer os 4 anos do curso, né? Então, assim, eu acho que o grande problema, do meu ponto de vista, era esse. Né? Aí juntou tudo. Aí a gente, né, foi juntando esse incômodo, começou com os técnicos administrativos das universidades, depois os institutos federais e depois os institutos federais. Por quê? Porque nos institutos federais, o sindicato ele é um só, para técnicos administrativos e para docentes. Nas universidades são separados. E aí os docentes das universidades, em geral, né, assim, falando genericamente, entraram depois da gente. Tá? E aí, quais eram as pautas? Era recomposição dos orçamentos dos institutos federais, recomposição dos salários dos servidores e reestruturação das carreiras. Tá? Como assim reestruturação das carreiras? Tem acontecido muito, muito mesmo, principalmente entre os técnicos administrativos, mas isso também já acontece entre docentes, de a gente perder servidores porque a carreira não é mais tão atraente. Aí o cara vai se embora. Né? Assim, ele vai ou para um outro concurso, que é muito frequente, inclusive, ir para outros concursos, e até, em alguns casos, para iniciativa privada, dependendo da área que a pessoa atue. Né? Então, assim, tem carreira na iniciativa de concurso público do judiciário que uma pessoa com graduação entra ganhando o que um professor com doutorado, depois de anos e anos de carreira, ganha. E essa distorção estava tornando a carreira pouco atraente. E um país em que a elite da educação está passando por isso, e por que eu falo elite? Porque a gente está falando de um time de professores federais. As carreiras de professores universitários e professores de Instituto Federal são paralelas. Elas só atuam em campos ligeiramente diferentes. Mas as duas são instituições de ensino superior. E aí o pessoal disse, olha, não dá mais para sustentar. Né? Ano passado, a gente teve uma recomposição salarial para todos os servidores públicos federais, de 9%. Aí, esse ano, as recomposições já foi de acordo com cada categoria, com as greves que as categorias foram fazendo. Né? E aí, o governo anunciou 100 novos institutos federais, que nós queremos, 100 novos institutos, porque sabemos a transformação que nós causamos nesse país, porém, sem junto anunciar uma recomposição orçamentária. Aí a gente, opa, tem que ter recomposição também. E as reuniões que estavam acontecendo estavam muito espaçadas e nós não estávamos nos sentindo ouvidos pelos interlocutores do governo. E aí, quando a gente não é ouvido, o que a gente faz? Grita. O que é o grito do servidor? Legal. Greve. Aí a gente fez a greve. Né? A gente fez a greve. E aí eu já adianto até que tem um lance meio que do tempo, né? Por que tem uma pergunta lá que o pessoal sempre faz, né? Que é, como foram as negociações? Foram muito ruins, certo? Foram muito ruins no começo. Entre a primeira mesa de negociação e a segunda foi um mês. Por que demorou tanto? Por isso. Porque o interlocutor do governo, ele é uma pessoa que tem muita experiência, Feijó, ele é uma pessoa que tem muita experiência na iniciativa privada. Ele trabalhou na Ford muitos anos, né? E trabalhou e fez parte do sindicato dos trabalhadores da Ford também, né? Então, assim, ele traz uma experiência que não dialoga em nada com a educação. E aí ele quis tratar os servidores da educação da mesma forma como ele resolvia greves de outros campos. E isso não foi interessante, né? E aí ele tentou matar a greve no tempo, né? Que é isso. Não, vou dar um mês aí que é para a greve cansar. Só que o que aconteceu foi o contrário. Mais instituições foram entrando em greve, né? Por exemplo, a Universidade Federal de Campina Grande, né? Foi uma das últimas a entrar porque já estava com o calendário atrasado por conta da pandemia, né? Por quê? Porque o gerenciamento da pandemia deles sofreu muito também com questões de interventores, etc. e tal. Na mesma coisa na UFESA. Tá? Então, assim,
Aí mais foram todos entrando. Né? Aí a coisa foi crescendo, 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 ao ponto de chegar no Jornal Nacional, ao ponto de sair na Globo News e etc. Essa foi, Gabriel, sem dúvida, a maior greve da história da educação federal. Olha que eu fui aluno e peguei greve grande, peguei greve de 3 meses. Peguei greve que foi greve 2 meses e meio, pausou a greve, o governo não cumpriu o acordo e a greve voltou. Né? No final foram 4 meses no meu 3º ano. Aí pausou, eu concluí o ensino médio, entrei na faculdade também no Cefet, que virou Instituto Federal depois, e aí, quando eu peguei o 1º semestre, continuação da greve. Né? Então, assim, mais grande do ponto de vista de o país inteiro se mobilizar, se organizar, professores unidos a técnicos administrativos, isso nunca se viu, não. Né? Isso nunca se viu. Então, aproveitando aí esse embalo, você dizendo que pegou uma greve, a greve se interrompeu, voltou novamente. Há riscos dessa greve que termina amanhã, ela voltar num curto espaço de tempo? São 2 coisas aqui. Primeiro, assim, na verdade, a greve acabou hoje, pela Assembleia, certo? Então, por exemplo, eu já não estou mais no comando local de greve, porque não existe mais comando de greve, porque não existe mais greve. Não, a greve ela não foi suspensa, ela foi encerrada, certo? Na minha época, a greve, o acordo que tinha sido assinado com o governo foi um acordo de suspensão da greve para análise, né, das demandas, de umas análises lá que eles estavam vendo, e eles deram um espaço, sei lá, tipo de 3 meses. Mas no acordo da época era suspensão da greve. Esse nosso agora, não. O acordo é fim da greve, certo? Então a greve acabou, ponto. E digo mais, nós não poderemos fazer greve nem em 2025, nem em 2026, pelas mesmas questões que nós colocamos. A questão da recomposição salarial, por exemplo. Por quê? Porque o nosso acordo já é 2024, 2025 e 2026. Isso é importante pontuar. Ah, Pedro, você está garantindo que não tem greve em 2026? Não. Por essas pautas, com certeza não. Certo? Por essas pautas, por quê? Porque senão a greve se torna ilegal. Por que a gente não pôde voltar para a aula logo hoje, segunda-feira? Que era o meu desejo. Mas não, vamos voltar logo, vamos. Mas por que não pode? Porque do mesmo jeito que para entrar em greve tem um rito legal, que é puxar uma assembleia, fazer votação, tem que ter ata dessa assembleia, certo? Tanto que questionaram, né, eu não lembro qual foi o órgão, se foi o Ministério Público, questionaram a legalidade da greve, e o sindicato apresentou e pronto, a greve, a conclusão do juiz foi, não, a greve é legal, está tudo direitinho, está tudo nos conformes da lei. Para sair também tem que sair via assembleia, certo? Não é o diretor do sindicato não pode chegar, pronto, acabou a greve. Não, não pode. Tem que passar pela Assembleia também, tem que ter uma ata direitinho. Então, hoje foi a Assembleia, hoje de manhã, que eu não participei, porque estava acompanhando familiares por questão de saúde, certo? Em Fortaleza, né? Cheguei há pouco tempo de Fortaleza. Então, não pude participar, mas o resultado foi esse, que era o que foi encaminhado da Nacional, tem toda uma estrutura. Então, esta greve se encerra. A luta nossa agora é o quê? Se organizar para minimizar os impactos o máximo possível e garantir o que a lei obriga, e nós vamos garantir, que os discentes tenham acesso aos assuntos que estão no conteúdo programático, né, e às aulas que lhes são de direito. Certo. Pedro, considera as negociações com o governo federal, o que das pautas apresentadas foi aceito pelo governo? Olha, a gente sempre Ou porcentagem das pautas? A gente sempre pede muito, né? A gente sempre pede o ideal, né? Para, diante da realidade, a gente chegar na negociação. O próprio Lula disse isso, né? A gente pede 10, né? Eu dizia que no começo da minha forma de apresentar era assim, olha, quando eu entrei, digamos que com o meu salário eu comprava 10 pães, certo? Hoje, eu compro 5. Com a recomposição, certo? Vai dar para chegar ali a dependendo do ponto da carreira que você está, 6, 7 pães. Você não volta para 10, não. Talvez lá no final, em 2026, 8. Você chega em 8 pães ali, certo? Mas não recompõe as perdas de 7 anos e não tem como, a economia não ia sustentar mesmo, certo? A gente já tinha essa consciência. A gente também pediu que
a recomposição para os institutos federais e as universidades fosse equiparada ao que era há 10 anos, recompor pela inflação. A gente não conseguiu nem de longe isso, mas conseguimos alguma recomposição que sem a greve não teria, certo? Como é que isso vai chegar lá na ponta vai depender de cada reitoria, de cada instituto federal. Mas houve um aumento nessa recomposição, tá certo? Para ser mais específico, quem quiser ler, tem no site do Sinasef. Eu estou com ele aberto aqui, certo? Então, para a educação pública em geral, certo? Então, houve uma recomposição de 120 milhões de reais para os institutos e 279 milhões para as universidades, certo? Então, assim, essa recomposição não estava programada pelo governo antes da greve. Depois da greve, depois que a greve cresceu, que foi passando o tempo, que o governo estava querendo negociar, teve uma negociação que só aconteceu porque os nossos representantes, que estavam lá em Brasília, entraram na sala e disseram: a gente só sai daqui se tiver outra data marcada, para logo. Que eles queriam não marcar a data. Eu disse: não, a gente vai ficar ocupando aqui. E a gente só sai daqui, de dentro dessa sala, com data marcada. Então, assim, o nível de negociação dos educadores era nesse nível mesmo, certo? Dá César o que é de César, né? Em nenhum momento chamaram polícia para agredir professor, como algumas pessoas dos poderes executivos já fizeram ao longo da história, tá certo? Então, além dessas recomposições, e aí, atenção, 120 milhões para os institutos e 279 milhões para as universidades como um todo. Isso aí vai chegar um valor para a gente, né, do IFRN, vai chegar outro valor. Essa divisão aí é o governo que vai, junto com os reitores, etc., que vai organizar. Aprovação da Lei da Política Nacional de Assistência Estudantil, por exemplo, tem recursos para programa de auxílio permanência do estudante. Se esse aluno for quilombola ou indígena, o recurso não sai mais da mesma fonte. Isso é importante. Porque esse aluno vai ter acesso ao seu recurso sem diminuir o recurso para o público em geral. Isso aumenta a quantidade de bolsas que a gente pode oferecer, certo? Compromisso de até 2026, 3,9 bilhões de reais em investimentos para os institutos. Por que isso é importante? Sei lá, laboratório de microbiologia, o microscópio está com problema. Eu preciso dar manutenção. Às vezes não tem jeito, eu preciso comprar outro, né? Porque é normal, é um equipamento. Se eu fosse uma empresa privada, pega o dinheiro aqui, vai lá e compra. Instituição pública não, a coisa é mais séria, tem que licitar, né? Fazer lista, tríplice, não sei o quê, olhar pregão, dependendo do tipo que for. É uma burocracia que a gente tem que se antecipar. Para a gente poder se antecipar, a gente tem que vislumbrar o orçamento que virá, tá? E 5,5 bilhões em investimentos para universidades e hospitais universitários, né? Que houve aí, depois dos 100 IFs, vai haver uma expansão de 10 universidades, tá? Desses 100 e novos IFs, 3 são aqui no Rio Grande do Norte, que é São Miguel, que é lá no oeste, não é São Miguel do Gostoso. Na praia é Touros, né? Touros, São Miguel e eu acho que é o Marizal. Marizal. Né? Esses 3 campos novos. Os IRs, eu não sei se em sua totalidade, eram os IRs que o governo cedeu, fez uma tempo de doação de patrimônio para o governo federal. Mas tem eu não tenho certeza, não lembro se é o Marizal ou é São Miguel, que vai ser um campus agrícola. E o IERN não comporta, porque não tem fazenda escola e tal, né, para poder dar suporte. Então, eles conseguiram uma doação, acho que de 10 hectares, se não me engano, uma pessoa da cidade doou, né, um benfeitor, para que o Instituto construa. Então, haverá um campus que será construído, né, pelo Programa de Aceleração e Crescimento dos IEFs aí. Tá? Então, 2 são IERNs, né, e um vai começar no IERN, mas vai haver um processo de construção de um campus novo também. Tá certo? Aí, para os técnicos administrativos, aí é importante a gente entender, porque vocês que são alunos e os pais, a gente convive mais com nós, né? Eu que sou professor e tal, a gente está se vendo em sala de aula, corredor, e às vezes a gente não percebe
a quantidade de pessoas que tem trabalhando muito pesado para manter. Por exemplo, o pessoal que está na reprografia lá, para tirar xerox, para imprimir as provas, que no nosso campus, eu falo porque eu já passei por muito campus, no nosso campus funciona divinamente. Divinamente, é coisa de louco. É eu mandar de manhã, de tarde, tá impresso. Assim, os caras são muito bons, né? E as caras, né? Porque tem Rosângela também lá. Então, é uma galera que é muito competente no que faz, que a gente precisa trabalhando bem para funcionar. O pessoal da administração, que vai licitar pincel, que vai licitar lousa para trocar, que vai pagar a conta de energia, enfim. Certo? Toda uma galera que segura a burocracia, que são os técnicos administrativos de educação, os tais. A nossa carreira é a pior do executivo. Melhorou um pouquinho e teve algumas conquistas que podem melhorar ainda mais, até 2026, para ver se diminui. De cada 4 servidores que entram, 3 saem em até 5 anos. Virou carreira trampolim, porque não vale a pena ficar. Resultado, a gente está quase sempre com alguém que está aprendendo como a instituição funciona. Você nunca tem um profissional experiente. E aí isso diminui a qualidade do serviço que a gente entrega. Isso atrapalha, porque eu sei dar aula. Eu sei planejar aula, eu sei dar aula, eu sei aplicar prova, eu sei corrigir prova, mas eu não sei dessa parte burocrática. Eu não sei fazer pregão. Eu não sei fazer licitação. Né? Essa não é minha função. Não foi nem para isso que eu fiz concurso. Tá? Então, assim, a briga era muito para valorizar essa carreira, porque eles estavam em situação mesmo assim, crítica mesmo, muito crítica. Certo? Assim, de receber um valor incipiente, de estar tendo que correr por fora para complementar a renda. Tá? E não é isso que a gente espera. A gente espera que o trabalhador na instituição federal tenha qualidade de vida. Né? Então, reestruturar a carreira deles, que era um pedido. Eles vão conseguir um direito deles, que era uma briga de mais de 10 anos, que se chama reconhecimento de saberes e competências, que é justamente se ele provar que é competente, que é um acadêmico de ponta, além de técnico administrativo, ele consegue progredir um pouco mais na carreira dele. Ganhar como um doutor, por exemplo. Ganhar como mestre, por exemplo. Aí o salário dele melhora. E aí o salário dele melhorando, diminui o desejo de sair da carreira. Tá? Então, para a maior parte, vamos ver a jornada de trabalho de 6 horas ininterruptas, o que para mim é um ganho como professor. Como assim? Se hoje eles fazem 8 horas, tem as 2 horas do almoço, né? Se eu boto 6 horas ininterruptas, a hora que você quiser chegar na biblioteca vai ter gente, a hora que você chegar na reprografia vai ter gente, a hora que você chegar no apoio estudantil lá, na COAS, vai ter gente, por quê? 6 horas ininterruptas. O serviço não fecha, né? Aí, e concurso para intérprete de Libras, tá? Que era uma demanda nossa muito importante também. Isso para os tais, técnicos administrativos, tá? Para professor, cadê? Tá aqui. Foi recomposição salarial, né? Vamos só para pontuar. A gota d'água em relação ao salário que causou muito incômodo. O que o governo propôs para a gente, antes da greve, era 0% esse ano, 4,5% de recomposição no ano que vem, 4,5% no ano que vem. Por que 4,5%? Porque essa é a meta da inflação. Então, o governo ia dar para a gente 0,5% a mais do que a inflação. 1% ou 0,5% a mais. E aí, agora, após a greve, vai ser 0 esse ano, porque eles deram uma recomposição nos auxílios, o que para a gente é pouco, por quê? Porque não atinge aposentado e não vai para a base do salário. Tudo bem. Aí, para o ano que vem ficou 9% e 3,5% em 2026. Tá? Deixa eu ver o que mais que faça sentido eu explicar aqui. Tem uma portaria que foi revogada, que ela é muito importante, certo? Porque essa portaria, quando ela foi criada, ela elevou muito a carga horária mínima de aula. E aqui é importante pontuar. O professor do Instituto Federal, ele não é apenas ministrante de aula. Essa é uma das funções. Ele faz pesquisa e ele faz extensão. Se eu elevo muito a carga horária de aula, ele deixa de fazer pesquisa. Se ele não faz pesquisa, a gente não cria tecnologia para que o Brasil possa vender. Se a gente quer
vender inteligência artificial, a gente precisa desenvolver essa tecnologia. Para desenvolver essa tecnologia, o professor tem que pesquisar. Para o professor pesquisar, ele precisa de tempo. Se eu topo ele demais de aula, eu preciso, né? E aí cai a portaria, foi revogada a portaria que estava deixando essa carga horária muito elevada para ela ser repensada em até 60 dias. Tá? Caiu outra portaria que dificultava, por exemplo, a insalubridade para professores que trabalham muito em laboratório, tá? E a liberação do controle do ponto eletrônico, que também era uma demanda muito, muito antiga nossa do Instituto Federal, né? Porque a gente tem que registrar 2 vezes. A gente bate o ponto e a gente faz o pitch, que é um programa, eu planejo o que eu vou fazer no semestre, mando para o meu chefe, viro o semestre, aí eu faço um relatório, que é o HIT. Além disso, esse é o registro do que foi que você fez esse semestre, para prestar conta, né? Com o meu chefe e com o povo. É o pitch. O que eu vou fazer? É o pitch. O que foi que você fez? O HIT. Pronto, é isso. Só que além disso, tem o ponto eletrônico. E aí é um estresse. Por quê? Porque na correria, eu tiro por mim. Às vezes eu saio, tiro uma dúvida de um aluno, tiro outro, quando você vê, já está na hora, já tem que pegar as filhas na escola, aí você passa reto. Porque professor não é horista. Professor não é horista. Professor é pesquisador, é aulista, é extensionista. Né? O perfil dessa profissão é outro. O professor universitário, ele não bate ponto. O que ele faz é planejamento e relatório. Ele trabalha por eficiência e não por cobrança em cima de horas. Né? E aí isso também caiu. Tá? Que era uma briga bem antiga nossa. Viu? Que era a gente está sendo fiscalizado de forma dobrada. Né? Era um estresse grande no dia a dia. Eu acho que as principais seriam essas. Né? Mais perguntas Certo. aí? Bem, se algum aluno tiver alguma pergunta, quiser fazer, certo? Este é o momento, Pedro aí em breve responderá. Mas enquanto isso, Pedro, esse foi o melhor momento para se fazer uma greve? Tipo, no começo do ano não seria um momento ideal? Ou esse realmente foi o momento exato para que se houvesse essas negociações com o governo? É uma coisa que a gente não tem controle. Né? Assim, por quê? Quando a gente fala de momento, a gente fala de tempo. E os tempos são sempre muitos. Né? São muitos tempos. Né? Por exemplo, o tempo do calendário civil, ele é um. É janeiro, fevereiro, março e tal, não sei o quê. Ele vai ter carnaval, né? O calendário civil, ele vai ter o dia da bandeira, ele vai ter o dia da independência. Né? O calendário, por exemplo, da religião católica é outro. Você tem um tempo pascal, você tem um tempo quaresmal, né? Então você tem os tempos, né? E no caso das instituições de ensino, é o calendário acadêmico. O calendário acadêmico, ele não segue necessariamente o calendário civil. E pense, quando eu falo em greve, eu estou falando de várias instituições. Quando é uma greve por essas pautas, que são pautas nacionais. Eu poderia ter uma greve, supondo, tá? Nunca aconteceu, mas uma greve local. Os servidores do IFRN fazem uma greve contra a reitoria, sei lá. Poderia acontecer, nunca vi, mas poderia. Mas quando a gente fala de uma greve nacional, né, a gente está falando de várias instituições distintas, e cada uma com um calendário diferente. O que foi que puxou foram os técnicos administrativos das universidades. E aí, essa pauta chegou no Sinasef, que é nacional. A pauta nacional desceu para a pauta da base, que é a nossa. Aí vem para o Sinasef Natal e para o Sinasef Mossoró, que são 2 sessões aqui no IFRN. E aí, a Assembleia decide. A Assembleia é soberana. A Assembleia decidiu que era para entrar em greve, pronto. Entendeu? Facilitaria se tivesse sido em janeiro? Com certeza. Facilitaria muito. Certo? Mas o que é que define isso? Assembleia. Marcar a Assembleia, definir pauta de Assembleia, de onde vem essa demanda, se vem da nacional, se vem da própria base. Né? Porque eu, enquanto base, eu posso pedir para incluir essa pauta, por exemplo. Né? Então, assim, dessa forma, isso vai ser debatido na Assembleia, que é onde a democracia acontece. Então, em termos de momento, não é uma coisa que a gente tenha como controlar. Agora, passada a greve, quando se olha, é que fica fácil. É igual o jogo de futebol. Todo mundo sabe o que o técnico tinha que fazer depois que o jogo termina. Agora, olhando para
a gente conseguiu? Conseguiu. Conseguimos bastante coisa. Não foi nem de longe o que a gente queria, no pedido, mas foi muito mais do que nos estava sendo oferecido. Né? Sem essa greve, não teria recomposição, não teria aumento de bolsa, não teria aumento em quantidade de bolsa, não seria 9%, seria 4,5%, não teria RSC para TAI, não teria queda do ponto eletrônico, não teria nenhum dos ganhos que a gente teve, tudo que vier, tudo que vem depois da greve, em relação a nós, é conquista da greve. É claro, o governo vai propagandear, dizendo, olha, o governo está fazendo isso, porque está fazendo mesmo. Ele só não vai dizer que o que o motivou a fazer foi uma greve. Se a gente não tivesse feito greve, isso não ia acontecer. Né? Porque na educação, a gente só ganha as coisas com greve. Na educação e na saúde. Quem é que ganha sem fazer greve? Quem tem lobby forte. Quem é que tem um lobby forte? Os profissionais têm tido um lobby forte, os profissionais da área da segurança, por exemplo. E eu não estou dizendo que é injusto, não, viu? Eu acho que eles merecem sim, a galera que está botando o pescoço à risca para manter esse país funcionando seguro. Né? Agora, é digno, demais. Eles receberam os 40%, alguns deles, né? Receberam 40% de reajuste e tal. Muito correto, muito adequado, desde que trabalhem para o povo, né? E não em benefício de si mesmo. Tá? Como nós, professores. A mesma coisa. Né? E aí, quando a gente começou a ver a movimentação, IBAMA está entrando, não sei o que, papai, eu entendo que foi isso, né? Foi um clima político, em geral, né? Que precisava se desenhar para a gente tornar a nossa carreira ainda atraente e segura. Só um ponto, e isso é muito importante eu dizer, Gabriel. Se você pesquisar, e saiu, inclusive, isso saiu em algumas reportagens aí, em escala nacional já. Se você pesquisar, você vai encontrar algumas notícias que dão conta de que até 2040 nós vamos ter um apagão de professores. Principalmente nas áreas de física, matemática e química. Certo? Então, por que isso acontece? Quando você vai pesquisar, é porque a área não é atraente. Se um professor federal, se um professor da Universidade Federal, se um professor do Instituto Federal está dizendo que está ruim, então, sabe assim, é o limite do limite. Pode, né? E aí, qual é a consequência que a gente pode imaginar, pode supor, para um país em que ninguém quer ser professor, ou quase ninguém, que é a profissão que sobra. Né? Qual o futuro que isso promove? Então, quando eu luto, eu estou lutando para que algum ponto desta carreira ainda seja interessante para permitir que isto seja o sonho de algumas pessoas competentes. Por quê? Se você exercer a mesma função, uma outra função, ganhando muito mais do que o professor ganha, e trabalhando numa profissão que puxa menos de você, você vai para cá. Porque você é esperto, você é inteligente. Né? Então, assim, essa carreira, ela vinha sofrendo com isso. Então, quando você junta todo esse caldo, que o Freud vai chamar de Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo, quando você junta tudo isso no espírito do tempo, esse era o momento da greve. Para mim, foi o momento mais adequado, por quê? Porque a gente conquistou. As últimas greves, a gente não tinha conquistado nada. Certo. Pedro, nós temos aí algumas perguntas, certo? Eu vou fazendo aqui para você, mas antes, um aluno do primeiro ano conversando comigo esses dias perguntou, mas como é que você está em relação ao IF, a essa greve? É de acordo? Eu disse, olha, é um sacrifício que nós estamos fazendo por vocês que vão passar mais tempo do que a gente. A gente já está quase saindo. Né? Muitas dessas coisas talvez não seja nosso benefício agora, mas nós estamos fazendo aí esse sacrifício pelos que vão entrar no IFRN e principalmente pela educação, porque se há uma defasagem na quantidade de profissionais da educação no futuro, qual vai ser o futuro dessa nação? Então é algo que nos preocupa, né? Também nos preocupou pelo tempo, foi extenso, mas as dificuldades que vai se impondo no caminho. Né? As dificuldades de negociações, infelizmente, alguns trâmites que têm que ser feitos. Bem, fazer aqui uma pergunta de Ítalo,
Ítalo é do segundo ano de informática, tá? Nesse retorno às aulas, já se sabe se continuará o primeiro semestre, já que estamos mais na metade do ano letivo, perdendo assim o primeiro semestre praticamente. Isso aí vai ser reposto, né, Pedro? Não é importante confundir isso. O calendário acadêmico foi suspenso. Existe o calendário civil e existe o calendário acadêmico. O calendário acadêmico, o IFRN vai fazer um novo calendário acadêmico. A gente estava no final do primeiro bimestre. O semestre só vira quando a gente concluir o segundo bimestre. E isso vai ser... Quando é que a gente vai concluir o segundo bimestre? Vai depender do calendário, certo? Que vai ser construído pela reitoria junto com o sindicato. Tá certo? Essa pergunta é muito boa. Tá? Obrigado, Ítalo. Então, assim, o calendário ele vai ser refeito, né? Por conta, do mesmo jeito que aconteceu no tempo da pandemia, que tiveram que refazer um calendário, porque demorou. Na época, a gente demorou demais para começar as aulas remotas, porque estava numa gestão de intervenção, não era o gestor que tinha sido eleito, e isso atrasou muito os processos da gente, né? E aí, por isso que a gente só veio regularizar o calendário agora, em janeiro. E aí, infelizmente, foi necessário a greve. E aí acontece a greve, beleza. E aí a gente vai readaptar, certo? Quais são as soluções? Não sei. Vai vir da reitoria para lá. Soluções para quê? Quarto ano. Quarto ano ele pode ser prejudicado? De jeito nenhum. O cara vai fazer o Enem, eu sei que ele vai passar no curso que ele quer, né? Porque ele é aluno nosso. E aí, quando chegar o período da matrícula, ele tem que ter concluído o ensino médio. E ele não pode ser prejudicado por conta da greve. Então, ele vai ter que ter o direito de já estar concluindo. Nesse sentido, o pessoal do quarto ano provavelmente vai ter que fazer contraturno, certo? É sábado letivo, contraturno, enfim, vai se reorganizar o calendário para que essas pessoas tenham esse direito, certo? Aí, e as férias também não sei lhe dizer quando serão. Por quê? Tem que terminar o segundo bimestre, tem que ter, acho que é 10 dias pelo menos, que é para fazer a virada do semestre, para matricular vocês nas disciplinas semestrais, né? Principalmente no ensino superior, tá? E aí lá no final do ano é que a gente foi uma solicitação do sindicato, certo? Foi muito firme nesse sentido. Não sei como vai sair, que se tenha pelo menos recesso de Natal, entre Natal e Ano Novo, e alguns dias em janeiro, certo? Que é para não ficar tão pesado para nós, né? Tanto professor como aluno, nessa época, que é uma época que, em termos civis, né, há uma grande reunião de família e etc e tal. Então, vai se colocando sábado letivo, contraturno para quarto ano, sábado letivo para ir puxando mais para cá, e até o calendário acadêmico se encaixar melhor no calendário civil, né? Certo. Nós já temos aí os sábados letivos, só que eram de forma online, né? Os professores mandavam atividades. Será feito desse mesmo Não, jeito? não sei te dizer. Provavelmente sim, né? Mas não posso dizer que será assim. Mas, por exemplo, você bota Semadec e bota sábado. É um sábado letivo, certo? Não deixa de ser, não é? Aula não precisa a gente estar dentro de uma sala de aula, né? Assim, aula de campo, Semadec, né? Spotec, eventos assim também contam como atividade acadêmica, como aula, tá? Pedro, a Andrea, eu acho que deve ser mãe de algum aluno, perguntou, o que acontecerá com as matérias semestrais? Porque o IF soltou uma nota, se não me engano, foi até o IF, dizendo que as matérias semestrais seriam, tipo, deixadas para depois, devido à questão do Enem, dada prioridade a matérias como matemática, química, etc. Isso ficou solto de forma que nós não sabemos. Teremos ainda as matérias semestrais, mas de forma reduzida, ou elas vão voltar apenas após o Enem, de uma forma bem mais intensa do que referente às outras A matérias. maior parte das notas que saem, eu não vou dizer que é o caso, tá? Mas a maior parte das notas sai é mais uma orientação do que um vai ser assim, pronto. Até porque os cursos são muito diversos, né? O que eu acredito que vai acontecer? A gente concentra. Você não tem um semestre? Dentro do semestre você tem 2 bimestres. Aí digamos que, como vai ter o Enem, aí eu pego a disciplina de História, por exemplo, do que o quarto ano tem, né? Puxo para o primeiro bimestre. E aí concentra as aulas de História tudo ali.
Quando virar o bimestre, acabou a história. Vai ser só aquela outra disciplina que é semestral. Entende? Então, assim, eu dou uma puxada, eu faço trocas de horários entre as disciplinas, de tal forma que, na medida do possível, os alunos tenham todas as aulas das disciplinas que nós chamamos de propedêuticas, que são essas, história, geografia, física, etc., de tal forma que ele tenha visto todas essas disciplinas antes do Enem. Tá? Se ele tiver visto todas as disciplinas antes do Enem, pronto. E aí, como o professor da disciplina propedêutica adiantou a aula, lá na frente vai sobrar a aula dele. Como vai estar sobrando a aula dele, aí quem vai pegar é o professor das disciplinas técnicas, né? Justamente para poder concluir. Eu suponho que essa é a proposta, tá certo? Eu suponho que essa é a proposta. Um ponto que eu coloco é, tem gente que se angustia muito com isso, mas eu fiz o Enem ano passado, eu vou fazer o Enem de novo esse ano, e eu garanto que um aluno no quarto ano, o aluno que estiver no quarto ano, tem antecipação de aula ou não, ele está mais do que pronto para enfrentar o Enem. Tranquilamente, em termos de conteúdo mesmo. Em termos de conteúdo. Porque o Enem, ele não é conteudista, ele é crítico. É análise crítica. Então, assim, a gente já vem de um preparo, né, nesse sentido, que te deixa no ponto. Tem coisa de química, por exemplo, que um aluno do segundo ano de alimento já viu. E coisa de física, que um aluno do segundo ano de MSI, de eletrônica, já está careca de saber. Certo? Então, assim, porque o nosso curso é um curso amplo, né? É um curso técnico também. Então, o nosso aluno chega lá mais preparado, certo? Tranquilamente. E um segundo ponto, que é, galera do Enem tem um cursinho à noite que pode vir, tem um cursinho à noite para vir. Um cursinho que durante a greve não parou, viu? Eu dou aula lá, toda semana, não fui pela primeira vez semana passada por questão de saúde, mas toda semana eu estou lá, inclusive dando aula de português, porque lá eu não estou como professor do IF, eu estou como voluntário. Certo. Pedro, nós temos outro aqui de Gabriel Bruno. Gabriel, se eu não estou enganado, é do quarto ano de Alimentos Vespertino. Tá. Em proximidade do Enem, a importância desse exame para o ingresso no ensino superior, como a greve geral pode interferir na preparação dos alunos que estão se dedicando a este objetivo. Isso você já praticamente respondeu, né, agora. Eu acho que de maneira geral é ruim, né? Sem sombra de dúvida, mas eu tinha antecipado isso até no começo da greve, né? Eu tinha sugerido isso, olha, a gente nunca sabe o tempo que vai durar a greve. Tinha tudo para ser uma greve curta, mas o governo escolheu alongar, foi a estratégia que o governo escolheu seguir, né? E durante esse período, o cursinho ia continuar funcionando e continuou, né? De fato, justamente para tentar diminuir esse prejuízo, né? Mas eu não vejo como quando você pensa que a gente tem julho, agosto, setembro, né? Ainda, eu acho que dá tempo e sobra para a gente se reorganizar no sentido do Enem, né? Agora, a gente precisa se planejar, sentar, se planejar direitinho, né? Ana Lari está perguntando, por exemplo, se as aulas obrigatórias no turno inverso seriam apenas para o pessoal do quarto ano ou para todos. Normalmente, Ana, normalmente é só para os quartos anos, tá certo? Até por uma questão de logística, né? A gente precisa ter sala para todo mundo, e aí dificulta, e almoço também, né? Então ficaria muito caro a gente fazer isso com os quartos e terceiros anos, né? E só quem tem pressa nesse sentido é os quartos anos. O que a gente tenta fazer é diminuir o calendário e puxando o calendário mais para cá, para que quem está no terceiro ano hoje precise de menos ou não precise de contraturno no próximo ano, certo? Certo. Pedro, agora uma opinião de Mona Lisa Araújo. Não sei se é aluna do IF. Quem se prejudicou foram apenas os alunos. Os professores estavam ganhando do mesmo jeito. Era para ficar todos sem salário, pois estavam sem trabalhar, que é uma opinião totalmente de Mona Lisa Araújo. Essa discussão é uma discussão sobre o direito de greve. Se a gente não tem o direito à greve, a gente nunca vai conquistar nenhum tipo de melhoria, né? E esse direito foi conquistado justamente porque na Constituição de 1988, no contexto histórico
em que isso se deu, sem as lutas sindicais, os trabalhadores até hoje estariam trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, teriam crianças trabalhando, certo? E é um direito, né, da pessoa achar isso. Eu não acho que os alunos foram prejudicados, porque eles terão acesso ao conteúdo, terão acesso às suas aulas, terão acesso à sua formação, né? Teve 3 meses de atraso. Atraso por quê? Tem hora marcada? Estão apostando corrida? Na verdade, os alunos já estavam prejudicados. E a gente fez a greve para o prejuízo não aumentar. Porque se a gente não faz greve e não tem recomposição orçamentária, daqui a pouco não ia ter dinheiro para pagar energia. Não ia ter dinheiro para pagar os terceirizados que mantêm a escola limpa, os vigilantes, os profissionais que trabalham no NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, né, que são os nossos profissionais terceirizados. Né? Então, assim, se a gente não tem essa recomposição, o prejuízo aumenta. Bem no começo da greve, eu disse, nós já estamos prejudicados. A quantidade de bolsas, como essa pergunta de Guilherme, como ficou a recomposição da Bolsa PAF? Eu não tenho essa resposta ainda, Guilherme. Por quê? Porque está acordado que vai haver esse repasse, mas o repasse ainda não chegou. E o IFRN ainda não decidiu para onde vão esses recursos. Né? Mas, falando em Bolsa PAF, que é um programa de auxílio financeiro emergencial, né, ou estudantil, não lembro, mas é para alunos em vulnerabilidade, a gente só diminuiu a quantidade. De 2016 para cá, só diminuiu a quantidade de almoço que a gente pode oferecer por dia e a quantidade de bolsas PAF que a gente podia oferecer. Auxílio moradia, auxílio transporte, tudo isso foi diminuindo, sem aumentar o valor, sendo o mesmo valor. Então, além dos R$300 serem o mesmo, que não se compra a mesma coisa com R$300, era para menos gente que a gente estava conseguindo oferecer. Então, os alunos já estavam prejudicados. Às vezes a gente deve se perguntar qual aluno. Aí, de fato, se a gente está pensando naquele aluno que vive numa condição melhor, que nas férias faz uma viagem para outro estado, às vezes até para outro país, né? Que bom que ele tem esse direito, que bom que ele tem esse acesso. Né? Mas o aluno que precisa da bolsa, esse aluno já está muito prejudicado, que já é o elo fraco, que é a marca registrada do IFRN. Pegar o aluno em vulnerabilidade e entregar uma educação de tanta qualidade que oportuniza a ele a chance de melhorar de vida através dos estudos. Né? Porque ele se profissionaliza, passa numa boa faculdade, né? Vai ser um excelente profissional e aí consegue, né, melhores condições salariais para conquistar. Então, assim, o aluno já estava prejudicado. Agora depende da análise que a gente faz, do que é prejuízo, que tipo de prejuízo. E eu garanto que os alunos não terão nenhum prejuízo do ponto de vista da aprendizagem. Né? Pelo contrário, talvez eles tenham aprendido muito sobre o direito de lutar por melhorias daquilo que é do povo. Né? Porque greve é pedagógica. Certo. Gabriel Araújo colocou outra dúvida. Só parece que a pilha do meu mouse acabou nesse minuto. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui pelo celular mesmo. Se eu recupero. Aqui. Não, voltou. Pronto. Gabriel Bruno faz outra pergunta, novamente o mesmo da pergunta anterior. E quais medidas de suporte acadêmico e psicológico a instituição está planejando para assegurar que esses estudantes não sejam prejudicados em seu desempenho e em suas chances de sucesso no Enem? Aí é com a gestão. Não sei te dizer se há esse planejamento. Né? Há uma coisa que a gente notou, e isso foi interessante, a nossa comunidade estudantil, especificamente Currais Novos, não, até por ser muito diversa e por sua própria característica, não estava fisicamente tão presente no período da greve, né? Mas o pessoal mais ali da região de Natal e tal, estava mais engajado, e aí alguns se organizaram e foram para um congresso da UBS, né? Que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e alguns alunos tiveram muita
muita ansiedade no caminho, assim, tiveram muita crise de ansiedade e tal. Então, assim, é um sinal dos tempos, né? E a gente viu ontem, por exemplo, tem uma reportagem no Fantástico que mostra também que as pessoas estão com mais dificuldade de conter suas emoções também, né? Assim, nos aviões especialmente e tal, que foi focado na reportagem, que é o lance do pós-pandemia, né? Assim, pós-pandemia no contexto das redes sociais, etc. e tal, né? É muito importante a gente ter essa leitura. Eu sou um advogado, vamos dizer assim, advogado não, porque eu não sou formado em direito, mas eu advogo sempre os cuidados com o manejo das nossas emoções, especialmente a emoção dos nossos estudantes, né? E institucionalmente, o que se faz, o que se tem são algumas ações da psicologia. A gente só tem uma psicóloga para o campus inteiro, que é muito pouco, certo? Mas ela se esforça bastante para acolher e orientar no que pode ser orientado, tá certo? É natural que se tenha ansiedade, né? Mas eu acho que ajuda a pensar isso que eu falei, né? Ah, porque atrasou. A gente só atrasa quando tem hora para chegar. Como eu, por exemplo, estou um pouquinho atrasado em pegar as roupas que eu deixei na lavanderia, certo? Então, assim, isso é um atraso. Sei lá, estou me planejando pegar 8 horas e são 8h20, eu estou 20 minutos atrasado. Mas atraso em formação é um pouco delicado a gente falar. O que a gente teve foi uma suspensão de aulas durante o período grevista de 90 dias, que nós vamos retomar. Idealmente, que é o que eu vou fazendo nas minhas aulas, a gente começa fazendo uma revisão do que foi visto há 3 meses, retoma aqueles assuntos e depois segue. E consegue organizar os conteúdos de tal maneira que lá no final do ano, ou no final da sua formação, que eu não estou lhe vendo no final do primeiro, no final do segundo, eu estou lhe vendo no final do 4º ano, você terá tido acesso a todos os assuntos que você precisa ter acesso para ser um bom cidadão, um bom profissional e exercer bem. E para que você possa ir bem no Enem também, né? O Enem, ele tem muito mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa, tá? Pedro, agora vou aqui mais rápido para você não se atrasar para ir pegar suas roupas, a lavanderia. Como se definirá o calendário acadêmico a partir de agora? Nós podemos esperar que as aulas, por exemplo, acabem quando? As férias, na metade do ano, manterão quase aí um mês, o período de férias. Na metade do ano, não, né? As férias que seriam na metade do ano. Não. Porque eu acho que é mais provável. Agora é um chute, tá? Que fique claro. Porque eu também tô esperando para ver esse calendário, tá? Não fiz parte da comissão, né, do calendário. O que eu acho que vai acontecer? Ó, a gente ainda tem um bimestre, certo? Então, as férias ou vão ser em setembro ou em outubro, né? Provavelmente. Começando as aulas agora, julho, agosto, setembro. A gente tinha mais uns 2 meses e meio de aula, que a gente vai ter que ter esses 2 meses e meio de aula, né? E aí, em outubro, não faz sentido você botar 30 dias, né? Porque vai confundir ainda mais o calendário. Como a gente quer deixar o nosso calendário mais perto do civil, é provável que se coloque um recesso, aí vem outubro, novembro, dezembro, recesso natalino, e janeiro conclui. Alguma coisa nesse sentido. Estou supondo que seja algo nesse sentido, certo? E aí, talvez em 2026 já esteja normalizado, né? 2026 o calendário já deve estar mais ou menos normal, tá? Certo. O 4º ano se forma antes, né? Assim, o 4º ano deve concluir antes, em relação ao primeiro, segundo e terceiro. Estou falando desse primeiro ao terceiro. 4º ano vai ter contraturno, tal, não sei o quê, para que ele se forme em tempo de se matricular nas universidades. Certo. Antes que eu esqueça. Lembrando que as universidades também vão atrasar um pouco, tá? Certo. Quem tem o desejo aí de entrar em algum curso ofertado pela UFES, a UFES também entrou em greve. Por um curto período, mas entrou, então vai adiar também o calendário, né? Um pouco. A UFRN entrou pouco tempo depois da gente, então a UFRN não fez 90 dias, mas fez, sei lá, 70, 75 dias, entendeu? Então... Pedro, no dia a dia do aluno, no pós-greve, o que é que pode mudar? Por exemplo, nesses valores extras que serão repassados pelo governo, né, que não estavam programados para esse ano. Como você acha que poderá se adequar no nosso campus Currais Novos? A gente pode, se eu for aluno
Se eu for aluno beneficiário do auxílio transporte, eu posso esperar um aumento nesse valor? Por enquanto, não. É melhor a gente manter as expectativas baixas, porque assim, teve a recomposição, a gente tem que ver quanto vai chegar para o campus e se ela já vai chegar direcionada. Porque chega na reitoria, aí, beleza, a gente vai receber tanto. Eu vou mandar tanto para a Pró-Reitoria de Ensino, tanto para a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, tanto para a Pró-Reitoria de Pesquisa, entendeu? Então, essa escolha é uma escolha de gestão. Normalmente, quem escolhe é o CONSUP, que é o Conselho Superior. Então, a gente precisa esperar a decisão dos nossos gestores, né, maiores, e aí, a partir daí, definir. Né? De cara, a gente não. As mudanças elas vão chegando devagar, quando o repasse cair. Né? Mas assim que essas informações forem chegando, no dia a dia eu vou repassando para vocês. Certo? Certo. Sim, nos Sim. corredores a gente vai repassando. Eu não sei se mais alguém tem uma pergunta. Desde já agradecer ao professor Pedro. Esse momento foi justamente pensado para informar melhor os alunos sobre o movimento grevista, o que tanto foi aceito das propostas apresentadas e quais as vitórias que nós tivemos e como será, né, daqui para frente. Principalmente em relação às perguntas do pessoal do quarto ano, comentando com o Pedro a importância de um momento como esse de conversa com os alunos, dizendo aí que tinha ido para um São João e lá tem mais pessoas do IFRN do que de escolas da minha própria cidade. Saudar aqui o professor Caio César, né, Caio de Filosofia, grande doutor em Filosofia. Então, tinha mais pessoas do IFRN do que da minha própria cidade. E essa era a dúvida principal. Como será daqui para frente? Então, muitas coisas Pedro poder esclarecer. Tá certo? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou liberar ele para ir pegar as roupas na lavanderia. E agradecer, viu, Pedro? Até quarta-feira. E agora vamos seguir em frente, né, e colocar em calendário dia as atividades. As conquistas voltadas para nós alunos, do seu ponto de vista, foram positivas? Você esperava? Eu esperava. Eu não vou mentir. Para mim, eu entrei principalmente por duas categorias. A categoria estudantil, no sentido da recomposição. Eu espero que esse dinheiro chegue lá, eu vou lutar por isso, eu vou estar acompanhando, né, para que chegue na assistência estudantil. E os técnicos administrativos, que para mim eram as situações mais críticas. Né? Então, assim, eu acredito que essa melhoria vai chegar para a categoria. Não sei se esse é o ponto. Eu não sei se, por exemplo, Gabriel vai usufruir, né? Eu espero que sim. Espero que ele fique tempo suficiente para pelo menos ver acontecer. Mas que conseguimos, sim, tudo que eu queria, de jeito nenhum, né? Mas já é alguma coisa. E isso foi importante. O problema que eu vi, e isso é importante a gente saber, é que às vezes o problema está no interlocutor. A gente quer falar para alguém, mas eu não consigo chegar nesse alguém. Eu tenho que falar com alguém que está no meio do caminho. Essa pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo. Né? E aí a briga foi muito até a gente se saber ouvido. Né? E aí quando finalmente entenderam o que a gente estava pedindo, né? Aí resolveram. Né? Chamaram a reunião com os reitores e tal, não sei o que, e se resolveu. Tá? Certo. Pedro, se você quiser deixar alguma mensagem final aí para encerrarmos aqui a live, fica à vontade, tá certo? Não, só que eu realmente esperava que essa greve tivesse durado bem menos. O pessoal fala, só os estudantes foram prejudicados. Não, a minha saúde foi pro escambau, certo? Porque o que eu tive de pico de ansiedade nessa greve não tá no gibi, tá bom? Mas eu fico com a sensação de que valeu a pena, porque a vida de muitas pessoas vai melhorar, de pessoas que lutam, de pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras. Não tem ninguém ganhando dinheiro através do suor dos outros. Né? Eu trabalhei mais na greve do que fora da greve, tendo que participar de reunião em cima de reunião, ler documento em cima de documento, respondendo 300 mil WhatsApps, criando texto, enfim, publicando coisas, acompanhando e etc. Eu não uso Instagram, eu reinstalei o Instagram por causa da greve para poder participar um pouco mais ativamente. Né? Mas só fortalece a ideia de que eu já sabia de que só a luta muda a vida. Né? Zé Cabaleiro tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Né? Então, se eu ficasse esperando as coisas acontecerem, nada aconteceria. E olha que eu nem puxei greve. A única coisa que eu fiz, o único movimento que eu fiz foi assim, teve a assembleia que eu não participei e a assembleia deflagrou greve. Aí isso foi antes de um feriadão da Semana Santa. Chegou segunda-feira,
Aí eu, vala, greve? Como assim greve? Aí eu fiquei sem entender. Quase ninguém no campo estava entendendo. Aí eu me juntei com a professora de história, que também estava querendo saber das coisas. Aí, tu tem um contato de alguém? Tem. Aí eu fui atrás no WhatsApp. Aí teve uma live terça-feira.